Ora, bom dia. Acho que já está, já está. Pronto, obrigada. Tivemos aqui um pequeno atraso aqui com estas situações do online, já sabemos como é que como é que às vezes isto pode haver aqui alguns erros. Mas já está. Hoje é quarta-feira, o meu nome é Catarina Sofia Correia, sou nutricionista. Um, Estou aqui a receber informações que de facto já estamos online. Boa. Espero que aproveitem este pequeno momento. Sou nutricionista do People Family Venda do Pinheiro e hoje estou aqui para mais uma NutriTalk. Desta vez vou falar sobre trocas saudáveis que nós podemos fazer na nossa alimentação. E já estando tudo pronto, vamos então dar início a esta NutriTalk. Porquê este tema? Porque de facto, quando nós falamos em alimentação saudável, nós queremos deixar de parte aqueles alimentos que não são tão interessantes em termos nutricionais e trocá-los por uns melhores, ou seja, mesmo que seja em perda de peso, mesmo que seja apenas melhorar a nossa alimentação, aquilo que nós queremos fazer é não só retirar, mas também temos que dar algumas substituições. Bem, porque senão o plano alimentar depois acaba por ficar, e a nossa dieta acaba por ficar muito monótona e também não é esse o objetivo que nós procuramos. Portanto, quando o objetivo é mesmo mudar aqui os hábitos alimentares, então temos que dar aqui opções mais nutritivas, mas também tentar manter aqui o sabor daqueles alimentos que não são tão bons, porque nós já sabemos que tudo aquilo que é saboroso faz mal. Isto é meio que a regra aqui da alimentação. Aliás, já tive mesmo crianças que me perguntaram mesmo isso. Então, mas se é tão bom, porquê é que faz tão mal? E eu não soube o que responder. Portanto, acho que todos nós temos a mesma opinião neste sentido. Portanto, eu desafio-vos a experimentarem estas trocas que eu vos vou partilhar aqui. Inicialmente, porque não podia deixar de ser, e vou tentar ser aqui, e peço já desculpa, mas tem que ser. Vou entrar aqui um bocadinho no clichê das trocas principais e depois vou mesmo entrar aqui em casos mais particulares, em alimentos mais específicos, como os chocolates, como as batatas fritas, mas até lá eu vou fazer aqui um bocadinho o clichê típico. Primeiro, vamos dar prioridade à água. Vamos trocar os refrigerantes e tudo o que sejam bebidas com muito açúcar, com muito gás, para água. Mas eu não gosto de água, Catarina, ou não aprecio muito, ou bebo por obrigação. Então vamos aromatizar a água, vamos colocar frutas, vamos colocar ervas aromáticas como a hortelã, por exemplo, vamos pôr especiarias como a canela, também pode ser uma boa opção para aromatizar. Ou então fazemos mesmo em forma de infusão, deixamos arrefecer, colocamos no frigorífico, vamos bebendo, assim, por exemplo, mais nesta altura em que está nos dias com mais calor também pode ser uma boa opção. Portanto, desculpas não pode haver para nós nos mantermos hidratados. Esta é a primeira troca mais geral. A segunda troca é trocar os alimentos enlatados por alimentos frescos ou então congelados. Quando eu falo aqui em trocar alimentos enlatados por congelados, estou mais a referir-me aqui à parte dos legumes. Por exemplo, em vez de comprarmos, vamos imaginar, ervilhas enlatadas ou outros tipos de alimentos, não estou aqui tanto a referir o atum, está bem? O atum enlatado não tanto, mas sim os outros alimentos, como os legumes ou os vegetais. Neste tipo de alimentos, se nós formos a ver, e às vezes eu tenho mesmo em contexto de consulta pessoas que me dizem que acabam sim por comprar os vegetais ou os legumes frescos, mas depois não têm tempo ou não sabem bem como é que acabam por utilizar nas suas refeições e então acabam por se estragar no frigorífico. Então aqui a opção é mesmo trocar pelos alimentos ou legumes congelados. Em termos nutricionais são exatamente a mesma coisa, tá bem? Portanto, as vitaminas e os nutrientes mantêm-se. Pode haver aqui pequenas diferenças, mas são em alimentos mesmo muito específicos. Por exemplo, há estudos que verificam que os brócolos podem perder aqui algum tipo de vitaminas com a congelação, mas é uma diferença muito, muito pouco significativa. Portanto, acaba por ser uma opção muito mais simples. Compramos congelados,
deixamos no congelador, duram muito mais tempo e conseguimos retirar apenas a quantidade que nós queremos. Atenção também aqui a outro fator na compra de este tipo de legumes ou de hortícolas congelados, é que se vocês comprarem, isto em relação em termos económicos, se vocês comprarem já cortados, por exemplo, ou já preparados, acaba por ficar um bocadinho mais caro. Portanto, mais vale comprarem inteiro e depois, quando vão a descongelar ou depois de cozinharem, é que fazem essa divisão e partem nas porções que querem. Atenção aqui também, que eu não estou a dizer que vamos trocar por alimentos congelados aquelas refeições já prontas, está bem? Não, porque tem imenso sódio e mesmo nos alimentos enlatados, às vezes nós conseguimos encontrar leguminosas ou até mesmo fruta enlatada, por exemplo, não vale a pena, porque isso acaba por ter muita adição de açúcar ou muita adição de sódio, que é o sal, que nós já tínhamos falado da última vez na NutriTalk da rotulagem. Portanto, é preferível optarmos por frescos se não for possível, ou se nós não queremos acabar por comprar e depois estragar-se. Então compramos os congelados, não tem problema nenhum, fica guardado, tiramos a porção que queremos e não há desperdício. Esta é a segunda troca, que sim, mais clichê. A terceira tem a ver, não tem a ver com alimentos específicos, mas tem a ver com o tipo de método de confecção que nós estamos a utilizar. Se nós queremos fazer as trocas saudáveis, mesmo que troquemos um alimento que não é tão interessante nutricionalmente para outro que já é mais interessante e que tem mais valor nutricional, e se depois nós vamos fritar, então ele acaba por já não ser tão interessante como era antes, e se calhar essa troca já não foi tão relevante, porque a forma como estamos a cozinhar acaba por prejudicar aqui o valor nutricional. Então vamos trocar tudo o que sejam métodos de confecção em que se utiliza muita gordura, lá está o caso do fritar, para assar, para grelhar, com pouca quantidade de gordura ou nenhuma, e assim já estamos a conseguir fazer uma troca saudável, não em alimento específico, mas na forma como estamos a cozinhar, está bem? E atenção que nós não perdemos o sabor, claro que também podemos variar. Imaginem, às vezes nós associamos a palavra dieta ou perder peso com comer apenas os legumes cozidos. Não, nós podemos variar. Apenas evitar é o fritar, porque acaba por ter muita adição de gordura e depois o próprio alimento acaba por acumular essa gordura. Está bem? Portanto, esta troca também acaba por ser muito importante, que é trocar o método de confecção para um mais saudável. A outra é trocar o sal que nós adicionamos nas nossas refeições e nas nossas receitas por ervas aromáticas ou por especiarias. Por exemplo, a salsa nós podemos colocar na carne, podemos colocar no arroz, podemos colocar em saladas ou até mesmo em lentilhas, por exemplo. O manjericão podemos colocar em saladas, em molhos de tomate, por exemplo, fica muito, muito interessante. Ou então podemos pôr em pizzas. Pizzas saudáveis, feitas em casa, com os nossos ingredientes, mais saudável, não é comprar, lá está, não é comprar as congeladas. O alecrim, por exemplo, pode ser colocado no peixe ou na carne, seja ela vermelha ou branca. Os orégãos, por exemplo, também dá um sabor incrível e pode ficar no molho de tomate, nas saladas, ou então nas pizzas também. E temos muitas outras ervas aromáticas que podemos utilizar. Temos o louro, temos o alho, a pimenta, a hortelã, portanto, lá está. Nós conseguimos substituir o sal, que acaba sim por dar sabor às nossas refeições, mas também conseguimos alterar pelas ervas aromáticas ou então por especiarias. Portanto, apostem nestes pequenos alimentos que fazem toda a diferença. E assim conseguem retirar aqui um bocadinho da adição do sal ao longo do dia. Ok? Outra, que também é muito importante, eu não queria deixar passar esta troca, é, por favor, façam os vossos caldos em casa. Aqueles caldos já preparados, os cubinhos ou em pó, são uma das piores coisas que nós podemos adicionar na nossa alimentação. E eu não vou mais longe, basta apenas dizer que, ou desafiar-vos, mesmo que nas compras, não é para comprar, mas peguem num desses cubos ou nesses pós para adicionar aos vossos preparados para cozinhar e leiam os ingredientes. Não têm noção daquilo que está adicionado lá dentro. São imensos produtos que podem provocar aqui algum tipo de
distúrbio em termos hormonais, tem produtos que de facto não são nada interessantes para o nosso organismo. E vamos imaginar que é um caldo ou um pó de legumes. Se vocês forem a ver, como eu já estive aqui a explicar na NutriTalk, numa antiga NutriTalk da rotulagem, vão ver que os legumes do qual o caldo ou o pó é feito está na última parte da lista dos ingredientes, portanto é a última coisa que eles colocam, que existe em quantidade, e depois nós vamos a ver e se calhar é só 3%, 2%, ou se calhar nem é sequer um legume, ok? É um corante ou qualquer coisa. Portanto, se quiserem fazer este tipo de preparados em casa, façam-no de forma caseira, ou seja, podem preparar, vamos imaginar que um caldo de frango, por exemplo, um caldo de carne, podem de facto cozer o frango e a água que fica podem depois acrescentar, por exemplo, cenoura, podem temperar o caldo como quiserem, façam o caldo ao vosso gosto. Depois colocam esse caldo, quando arrefecer, em cuvetes de gelo, colocam no congelador e depois sempre que quiserem utilizar para cozinhar qualquer coisa, uma sopa ou um refogado ou o que for, tiram do congelador, tiram um cubinho e aqui está. Têm o vosso caldo muito mais nutritivo, muito mais barato e conseguem adicionar a qualquer receita e sabem perfeitamente aquilo que levou lá dentro. Não tem nenhuma toxina, ok? Esta é outra troca também mais geral e que acaba por fazer toda a diferença, tá bem? Porque esses cubos ou esses pós têm imenso sal e imensos produtos que não são de todo interessantes para a nossa alimentação. Agora sim, vamos entrar naquelas trocas mais concretas. Mas atenção, eu quero, antes de entrar por aqui, eu quero deixar bem claro que não há problema nenhum em nós, de vez em quando, comermos estes alimentos que não são tão interessantes em termos nutricionais. Tem que haver aí equilíbrio. Eu não vou dizer para nunca mais comerem batata frita ou chocolates. Não é isso que está aqui em causa. É só moderar aqui um bocadinho a ingestão desses alimentos. Claro que, se nós queremos retirar esse alimento da nossa dieta, dos nossos hábitos, então nós temos que os trocar ou ter aqui algumas alternativas para ai, Catarina, apetece-me tanto comer uma batata frita ou um chocolate, mas não tenho cá em casa, o que é que eu faço? O que é que eu posso trocar? Lá está. Mas podem comer em equilíbrio, tá bem? É como tudo. Nenhum alimento é perfeito, nenhum alimento faz mal ou engorda automaticamente, tá bem? Ou emagrece diretamente. Era ótimo, mas isso não acontece. É uma questão de equilíbrio e os hábitos que nós temos. Então vamos lá. Batata frita de pacote. Como é que nós conseguimos trocar? Por grão crocante, sim. Utilizar aqui um bocadinho o grão, colocá-lo no forno ou na frigideira, por exemplo, e ele fica mesmo crocante. E colocamos numa tacinha e vamos comendo tal como se fosse batata frita. Nós aqui vamos ter uma receita na sexta-feira que vai ser sobre um salgadinho. Portanto, estejam atentos aqui na sexta-feira para verem a receita da minha colega. Acho que vão gostar imenso. Depois, para além da batata frita, e aqui caindo um bocadinho no que é batata frita? Batata frita é salgado. O que é que nós podemos aqui trocar por tremoços? São muito mais nutritivos, têm mais proteína também, é uma leguminosa, lá está. Portanto, o que vocês podem... leguminosa / cereal. Portanto, aquilo que vocês podem fazer é passar muito bem por água, aqui os tremoços, e pôr numa tacinha e comer. Tem que passar muito bem por água, está bem? Porque a água onde eles estão colocados é muito salgada, que é para conservar, portanto têm mesmo que os passar por água, está bem? Outra opção da batata frita é, atenção que aqui não é tanto em termos de sabor salgado, mas sim em termos de crocância e de textura. E o facto de ser um pacote e nós irmos retirando e comendo. É também a fruta desidratada, pode ser uma alternativa. É uma alternativa doce, mas em termos de crocância pode ajudar, ok? Claro que é preferível fazer uma fruta natural, ok? Do que ter a fruta desidratada, mas como eu estou aqui a referir substitutos de batata frita em pacote, então podemos utilizar aqui a fruta desidratada, está bem? Atenção é que não é fruta desidratada, como já existe, que
que têm cobertura de chocolate, ou isso também não é. É as mais básicas, as de maçã apenas ou de ananás, o que for. Tá bem? Mas não é com chocolate nem com sal. Depois, outra. Esta também não é tão salgada assim, porque eu não quero que vocês adquirem este tipo de produto que eu vou dizer a seguir, o salgado, quero que comprem o sem sal, mas estamos a falar das tortitas de milho. Agora, em termos psicológicos, ou seja, de aquela ideia de estarmos a retirar algo do pacote e que é estaladiço, a minha sugestão é que comprem aquelas que são em miniatura, as mini tortitas. Porque lá está, tal e qual como na fruta desidratada e nas batatas fritas, vamos estar a abrir um pacote e vamos estar a retirar pequenos pedaços e a comer. Em termos de sabor, não é a mesma coisa e, aliás, volto a referir, não é suposto comprarem as tortitas de milho ou as de arroz salgadas, não é isso, mas acaba por enganar aqui um bocadinho o nosso cérebro do género, estou a tirar alguma coisa do pacote, é amarelo, a cor é mais ou menos a mesma, portanto é crocante, portanto acaba por ser uma alternativa só para enganar aqui um bocadinho. Para quem gosta, está bem? Atenção que nós não somos obrigados a comer alimentos que não gostamos, está bem? Portanto, se vocês não acham piada nenhuma às tortitas de milho, não faz mal. Têm outro tipo de alternativas, como eu estive aqui a falar, ok? Boa. Agora, açúcar. Este também acaba por ser um alimento uma troca mais clichê, que toda a gente acaba por querer saber como é que pode trocar. E aqui o açúcar nós temos uma grande panóplia de alimentos. O que é que nós queremos ao substituir o açúcar, ou porque é que nós queremos substituir aqui o açúcar refinado, o conhecido açúcar branco? É porque o açúcar branco de facto não nos traz aqui nada em termos nutricionais, não é um alimento interessante. Okay? Portanto, nós queremos tentar trocá-lo por um alimento que seja doce da mesma, manter aqui o doce, mas que ao menos nos dê algumas vitaminas ou alguns minerais. Portanto, inicialmente, nós podemos falar logo em trocar o açúcar refinado, chamado açúcar de mesa ou açúcar branco, por um açúcar mascavado, a um açúcar castanho. Lá está, este aqui acaba por ser o açúcar na sua forma integral, portanto, automaticamente poderá ter aqui mais quantidade de minerais, fibras, vitaminas, mas atenção, é mesmo em pouca quantidade, está bem? Não há assim uma grande diferença. Tem de facto mais vitaminas, mas não é a razão principal para nós trocarmos, está bem? Por outro lado, é açúcar na mesma, não é? Portanto, não é por ser eventualmente mais saudável ou por ter mais vitaminas ou mais minerais que nós, em vez de pormos uma colher como está na receita, podemos exagerar e colocar aqui mais. Não é esse o objetivo, é açúcar na mesma. Aquilo que nós podemos trocar também é pelas tâmaras, por exemplo, em receita as tâmaras ou puré de tâmaras ou o que for, acaba por ser uma ótima forma de nós tornarmos a receita mais doce, porque as tâmaras de facto têm imensa fibra, têm imensos minerais, é uma fruta, basicamente, portanto acaba por dar aqui um sabor muito, muito doce. Façam bolinhas, por exemplo, com a base ser tâmaras e depois acrescentam o que quiserem, frutos secos, por exemplo, ficam ali com uma bolinha energética, é super, super doce, portanto acaba por ajudar aqui a trocar o açúcar nas receitas, ou então se vocês precisarem aqui de alguma coisa, por exemplo, acabam de comer e têm aquela necessidade de comer um doce e nem vai lá com a fruta típica como sobremesa, então nem que comam uma ou duas tâmaras no máximo, atenção, não exagerem, lá está, não é por ser mais saudável que nós podemos exagerar, não, tem que haver um equilíbrio, bem? Para além das tâmaras, temos também o mel, acaba por ser um produto natural, tem muito mais benefícios do que o açúcar refinado, portanto o açúcar branco. Lá está, tem um grande poder antioxidante, propriedades que acabam por ser muito interessantes em termos de pessoas que sofram de diabetes, por exemplo. Porquê? Porque não aumenta a pico a glicémia, ou seja, a quantidade de açúcar que nós temos no sangue, portanto só aí já é muito, muito interessante. E relativamente aqui ao valor energético, por cada 100 gramas o mel dá-nos 304 quilocalorias, que é substancialmente mais baixo que as calorias que o açúcar branco nos dá.
volto a referir, não é para exagerar. Depois, temos também aqui o conhecido xarope de agave, que agora está muito na moda. Aqui o xarope de agave, o agave, este xarope é extraído através de um cato e tem exatamente as mesmas calorias que o açúcar refinado, o açúcar branco, mas adoça ou tem um sabor doce 2 vezes mais intenso que o açúcar normal. O que é que isto significa na realidade? Significa que se numa receita eu tenho 1 colher de açúcar, por exemplo, então se eu quiser colocar o xarope de agave, eu vou ter que colocar metade dessa colher ou menos de metade da colher. Porquê? Porque o sabor que o agave nos dá é muito mais doce aqui na nossa boca do que o açúcar refinado. Mas na realidade tem exatamente o mesmo valor nutricional que o açúcar branco, ou o açúcar refinado. Ok? Por outro lado, por ser obtido a partir de um cato, ele acaba por ser mais natural, também acaba por ter aqui um bocadinho mais de nutrientes do que o açúcar refinado. E também, tal como no mel, acaba por ser bom porque não aumenta a quantidade de açúcar no sangue. Portanto, só aí também é muito interessante. Lá está, e aqui tem um exemplo prático. É melhor, sim, que o açúcar branco, mas tem muito mais sabor doce, ou seja, nós não podemos mesmo exagerar aqui na quantidade, está bem? Por outro lado, temos aqui também o açúcar de coco, que acaba por ser, se calhar, dos açúcares aquele que é o mais interessante. Por cada 100 gramas tem 360 quilocalorias. Estes valores eu tenho que ter aqui ao meu lado na minha cábula, porque nós não temos que saber isto de cor. Tá bem? É uma questão mesmo de vocês pegarem nos produtos, nas compras e compararem. Tá bem? Portanto, ninguém tem que saber isto de cor. Portanto, acaba por ter menos calorias que, por exemplo, com o açúcar mascavado ou com o açúcar refinado, e acaba por ser também um açúcar muito interessante também pelaquela razão do índice glicémico, ou seja, não aumenta a glicemia, o açúcar no sangue, de forma a pique. Okay? O açúcar branco, sim. Se estivermos a falar em, por exemplo, adoçar receitas ou adoçar iogurtes, por exemplo, vamos escolher o iogurte natural, mas eu quero acrescentar aqui alguma coisa e não quero optar pelo mel. Então podemos optar, por exemplo, com um puré de fruta simples. Cozemos a fruta que mais gostamos, ou assamos, colocamos canela, por exemplo, trituramos ou esmagamos com uma colher até ficar em forma de... com uma colher ou com um garfo, ficando em forma de puré, e depois acrescentamos ao nosso iogurte. Portanto, pode ser iogurte ou outro tipo de receitas. Atenção, um bolo de maçã, por exemplo, podemos fazer dessa forma. Aproveitem mesmo aqui o açúcar da fruta, o açúcar que está naturalmente presente na fruta, para adoçar as vossas receitas e os vossos iogurtes. Está bem? Depois, outra troca que nós podemos colocar aqui são as natas. As natas são produtos é um produto que tem muita gordura. Portanto, como é que nós podemos trocar? Podemos trocar através do queijo, por exemplo, fazer natas de queijo ricota. Podemos trocar por molho de iogurte natural, por exemplo. E atenção que vocês, se quiserem, eu aqui não vou estar a dar a receita, ou ideias de receitas, mas é uma questão de vocês irem à internet, pesquisam uma receita e o truque é, quanto menos ingredientes a receita tiver para fazer este tipo de molhos, melhor. Okay? Quanto mais natural, melhor. E quanto menos ingredientes que não são tão familiares, melhor. Tal e qual como na leitura do rótulo. Para além do iogurte e do queijo ricota, como eu estava aqui a falar, podemos também fazer um molho bechamel caseiro, tá bem? Por exemplo, um molho branco que nós conhecemos também, dá para fazer caseiro, lá está, em vez de comprarmos já feito, porque não sabemos o que é que lá está e às vezes pode ter adição de produtos que não são tão interessantes, podemos então fazer em casa. Por outro lado, e assim numa alternativa aqui um bocadinho mais vegetariana, podemos fazer um molho de couve-flor, que acaba também por ser um molho quase como nata. É muito simples, coze-se a couve-flor, tempera-se, põe-se um bocadinho de água, tritura-se, fica puré ou molho, dependendo da forma como vocês deixam a consistência. Se quiserem mais em molho, colocam um bocadinho mais de água. E lá está. Aqui o segredo está mesmo no temperar. Como é que vocês vão temperar?
Por outro lado, sem ser a couve-flor, para quem não gosta tanto, podemos utilizar aqui também o caju, fazer molho de caju. É uma alternativa vegetariana para as natas. Portanto, demolhamos o caju, depois trituramos até ficar em forma de puré ou molho, depois temperamos. Lá está. Portanto, é uma questão mesmo de... São alternativas mesmo muito simples. É uma questão de irem ver as receitas, escolher uma que seja o mais simples possível para se fazer, não é preciso grande invenção, e conseguem trocar aqui as natas e fazer assim um brilharete nas vossas receitas e dizer que, não, nos vossos molhos e nos vossos pratos, dizer um esparguete com molho de caju. Até fica assim um nome muito mais interessante e muito mais apelativo. Para além das natas, temos também aqui a troca, e eu trouxe aqui a troca de farinhas. Atenção, e eu queria dedicar aqui um bocadinho mais de tempo às farinhas, porquê? Porque nós podemos olhar para a troca de farinhas de duas formas. Uma, porque de facto podemos trocar por umas que sejam nutricionalmente mais interessantes, com mais gordura saudável ou com mais proteína, ou o que for. Portanto, temos aqui esta perspectiva, que é de facto trocar a farinha branca normal por uma mais saudável ou mais interessante nutricionalmente. Por outro lado, trocar a farinha porque nós temos alguma patologia associada ou alguma sensibilidade aqui principalmente ao glúten, está bem? E quando eu digo isto, é trocar mesmo a farinha de trigo normal, com glúten, para uma sem glúten. Outra coisa que eu queria deixar aqui também referida, não é por ter glúten que é menos saudável, está bem? Só faz sentido nós retirarmos o glúten da nossa, ou diminuirmos o glúten da nossa dieta, se de facto tivermos diagnosticado uma doença celíaca ou se sentimos mesmo aqui alguma sensibilidade quando temos ou quando ingerimos alimentos que têm glúten e ficamos mais inchados, com mais obstipação intestinal. Portanto, há aqui algum desconforto que nós sentimos quando comemos, então aí sim faz sentido retirarmos ou diminuirmos a quantidade de glúten. Portanto, lá está. Temos aqui as duas perspectivas em termos de farinha. Se estivermos a falar de farinha, de trocar a farinha por ser mais saudável, então nós podemos trocar a farinha de trigo branca, a mais branca possível, por uma farinha de trigo integral. Lá está. Torna-se um bocadinho melhor em termos nutricionais porque tem mais vitaminas, tem mais minerais, tem mais fibra, ok? Portanto, por essa razão, mais saudável. Mas não deixa de ter glúten, está bem? Portanto, neste caso, é só apenas em perspectiva de ser mais saudável, ter mais vitaminas e mais minerais. Depois, temos também a farinha de centeio. Tem glúten, mas em menos quantidade do que a farinha de trigo branca. E o centeio, lá está, também tem mais fibras, tem mais sais minerais, tem mais proteína e há uma coisa que o centeio se destaca mais do que das outras farinhas, é que o seu tempo de digestão é maior, ou seja, demora mais tempo a ser digerido. Portanto, nós sentimos mais saciados durante mais tempo do que se for uma farinha tradicional ou uma farinha branca. Depois, para trocar aqui, lá está, na outra perspectiva, trocar a farinha de trigo devido ao glúten por outra que não tenha glúten, há muitas, está bem, mas aquelas que eu vou trazer aqui se calhar são aquelas que são mais habituais nós ouvirmos. Temos a farinha de arroz, por exemplo. Aqui, do ponto de vista nutricional, uma das vantagens, ou das principais vantagens, é mesmo a situação de não ter glúten e do seu índice glicémico, ou seja, o aumento do açúcar no sangue é mais baixo, ou seja, não cria um pico de acumulação de açúcar no sangue. Portanto, a farinha de arroz é muito interessante desse ponto de vista. Temos também as farinhas de frutos secos, por exemplo, farinha de amêndoa. Aqui a única questão é, sim, não tem glúten, mas acaba por ter mais gordura. É uma farinha que acaba por ter mais gordura, porquê? Porque os frutos secos são mais gordurosos. É uma gordura boa, mas lá está. Têm que ter mais atenção. Quando eu digo isto, por exemplo, vamos imaginar que vão fazer panquecas de farinha de amêndoa, por exemplo, ou um bolo. O que é que acontece? Quando fazem a receita, é capaz do bolo ou da panqueca ficar um bocadinho mais gordurosa. Porquê? Por causa da farinha que vocês estão a utilizar. Está bem? Farinha de coco, a mesma coisa. Está bem? Tudo o que tenha coco,
acaba por ter mais gordura. Depois temos aqui uma alternativa um bocadinho diferente, que é a farinha de trigo sarraceno. A farinha de trigo sarraceno é muito interessante porque, de facto, não tem glúten e tem mais proteína e também tem mais ferro e mais magnésio. É muito, muito interessante aqui a farinha de trigo sarraceno. É sim uma alternativa mais diferente, mas não deixa de ser interessante nutricionalmente. Depois, temos também os cereais de pequeno almoço açucarados. Catarina, eu gosto muito de comer cereais ao pequeno almoço, mas eu sei que estão cheios de açúcar e carregadinhos de açúcar. O que é que eu faço? Então, podemos trocá-los por uns cereais de milho, os típicos cornflakes, mas sem adição de açúcar. Okay? Portanto, isto é a troca mais básica. Depois temos outra alternativa que são os cereais puff ou TEF, terminam P-U-F-F, puff, que são cereais que são expandidos com ar. Temos os cereais puff de quinoa, o trigo puff, arroz puff, espelta puff. Portanto, está sempre associado a palavra puff ou estufado, okay? Ou tufado. Acaba por ser assim a palavra que está à frente. Sempre ali com o F, puff, é porque foi expandido. Acaba por ser muito interessante, mas claro que, por exemplo, se nós formos a ver o arroz estufado, existe arroz estufado com chocolate. Aí já não é tão interessante. Porquê? Porque leva adição de açúcar, leva adição de cacau. Neste caso, chocolate. Ok? Portanto, atenção também a essa troca. Se for para trocar, evitem os cereais de chocolate. Depois temos a aveia, que acaba por ser muito versátil. Nós, com os flocos de aveia, ao pequeno almoço, conseguimos fazer granola ou muesli caseiros, conseguimos fazer papas de aveia, conseguimos fazer a chamada aveia adormecida, em que fazemos na noite e no dia a seguir já está pronto para comer, é só acrescentar ali uma fruta espetacular. Ou então, para substituir aqui os cereais de pequeno almoço, podemos fazer as típicas mini panquecas. Ou seja, fazem a massa da panqueca, em vez de fazerem a panqueca normal, com o tamanho normal, fazem miniaturas. Fazem assim pequenos, assim do tamanho do vosso polegar, e depois deixam aquilo cozinhar e ficam mini panquecas. Metem dentro de uma tigela e fica feito. Põem leite ou iogurte, está feito. Outra alteração e a última desta NutriTalk é o chocolate. Atenção que cacau é diferente de chocolate, está bem? Portanto, o chocolate é a combinação entre o licor e a manteiga de cacau com adição de açúcar. Está bem? Portanto, chocolate leva açúcar, naturalmente, ok? Ele tem que ter mesmo a adição de açúcar. Portanto, como é que nós podemos trocar o chocolate? Por um com mais teor de cacau, ou até mesmo por cacau cru, mas lá está, como não leva açúcar, não é doce, porque se vocês provarem cacau cru, não é doce, bem? Mas é muito mais saudável, tem muito mais benefícios. Por outro lado, temos também aqui trocar a canela pela canela. Por exemplo, vamos beber um café e ter aqui um quadradinho de chocolate. Experimentem antes de comer o chocolate, porem canela por cima do café. Pode ajudar aqui a transformar um bocadinho aqui o sabor doce. Está bem? Experimentem. É muito interessante. Por outro lado, a canela também ajuda aqui a retardar a digestão de gorduras. Tá bem? Portanto, também pode ser aqui um bocadinho bom nesse sentido, em pôr em receitas mais doces e tudo. Podem aproveitar aqui a canela. Por outro lado, se estivermos a falar em não é trocar o chocolate de tablete e comer, não, é trocar o chocolate nas receitas, nos bolos. Podem colocar farinha de alfarroba, por exemplo. Não só fica com a mesma cor, como se fosse chocolate, mas também acaba por dar aqui também um sabor mais doce. Tem muito menos gordura que o cacau, aqui a alfarroba tem menos gordura, não tem sódio e tem muita fibra. Okay? Por outro lado, não tem cafeína e isso também é bom. Portanto, para as pessoas que acabam por sentir aqui alguma interferência quando comem aqui cacau ou chocolate, também pode ser aqui uma boa alternativa com a farinha de alfarroba. Está bem? Pronto, e chegou aqui ao fim esta NutriTalk sobre trocas saudáveis. Vou voltar a repetir que não há alimentos maus, não há alimentos errados, há apenas alimentos que são menos interessantes em termos nutricionais e não é por isso que nós não os podemos comer de vez em quando. Não faz mal nenhum em nós comermos uma pequena porção de chocolate
ou de vez em quando uma porção de batata frita. Por exemplo, nós não podemos exagerar, okay? É como tudo, não podemos exagerar em nada. Por outro lado, noutra perspectiva, não podemos exagerar também nestas trocas saudáveis, ou seja, nestes alimentos que são melhores em termos nutricionais, porque se nós temos tendência para pensar assim, ok, é mais saudável, então eu posso comer em maior quantidade. Se calhar era preferível terem optado pela opção menos saudável porque tinham ficado por ali e acabou. Se optarem pela mais saudável e exagerarem, se calhar deixa de ser uma opção tão interessante em fazer esta troca. Outra situação que eu queria chamar a atenção é que quando se troca alimentos só porque sim, por exemplo, aquela situação do glúten, muitas das vezes o que acontece é que o glúten é responsável por dar aquela fofura aos pães, aos bolos. Portanto, quando nós retiramos ou substituímos por farinhas que não têm este constituinte, esta proteína, o que acaba por acontecer é que as nossas receitas, os nossos bolos ou pães ficam mais maçudos e mais baixinhos. Está bem? Portanto, se vocês não têm qualquer tipo de problema ou nenhuma sensibilidade em termos do glúten, não vale a pena estarem a retirar. Está bem? Por outro lado, analisem bem as receitas antes de fazerem estas trocas saudáveis. Por exemplo, no açúcar. Às vezes basta diminuir a quantidade de açúcar do que propriamente estar a trocar por outro mais saudável. Está bem? Analisem bem, porque às vezes nós pensamos que por trocar por uma receita mais saudável inventamos muito e depois essas invenções acabamos por acrescentar coisas que se calhar deixa de ser tão interessante em termos de receita. Lá está. Não vamos exagerar só por ser mais saudável. Equilíbrio é tudo. Tá bem? Não se esqueçam desta frase. O importante é equilibrarmos a nossa alimentação e os nossos hábitos. Chegando aqui ao fim, se quiserem eventualmente saber que tipo de trocas, onde é que eu posso acrescentar nas receitas, qual é que é a troca que está mais apropriada para o meu caso em particular, já sabem, nós estamos disponíveis, eu e as minhas colegas nutricionistas aqui do People, estamos disponíveis para marcarmos uma consulta, para receberem o plano alimentar personalizado para vocês e para o vosso caso. E, por outro lado, não queria deixar de referir e de informar que vamos ter um workshop. Neste caso será mais direcionado aqui para as crianças, que é sobre os lanches e os snacks durante esta fase da quarentena, até as escolas abrirem. Será no dia 13 de março às 4, para se inscreverem, ou até mesmo falando aqui das consultas, se quiserem saber alguma informação ou marcar as consultas, basta irem ao link que está na biografia do Instagram e entrar em contacto connosco, deixarem os vossos contactos e nós entraremos em contacto. Espero que tenham gostado deste pequeno momento. Houve aqui de facto um pequeno atraso, houve aqui alterações aqui em termos do online, já sabemos que isto às vezes complica. Muito obrigada pela vossa presença. Qualquer questão, estamos disponíveis. Adeus!